Joia. Flávia, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Joia. Eu tô aqui, tava Hum, aqui já esperando, né? Não, como eu te falei, eu não isso. consegui colocar meu fone de ouvido, ficou em Caraguá. Eu tô em Paraibuna. Opa, vou arrumar só aqui, peraí. Aí, Rio de Janeiro, né? você tá me ouvindo bem? Perfeitamente bem. Tá tudo ótimo. Ah, então tá Gente, bom. antes da Flávia começar, gente, pra gente trocar essa ideia aqui, diz a vocês, chama a galera para nossa live, porque é o seguinte, esse é um papo, gente, muito importante, tá? Esse é um papo extremamente importante. A gente quer comentar a gente quer falar sobre esse comentário que o Pedro Paulo Henrique falou, que é importante a gente falar sobre. Seria legal a gente ter um número maior de pessoas para falar sobre isso, porque a Flávia, né, tem experiência na área, então a gente vai pegar a visão dela, tá, como profissional, como professora, a minha visão também aqui, vocês podem questionar também, pode colocar o ponto de vista de vocês. É uma live aí de meia hora, pode ser, Flávia? Para não tomar muito seu tempo aí, a Pode, o gente tempo que você fazer. quiser. Ah, que ótimo. Então tá jóia. Flávia, se apresenta aí pra gente. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Flávia. Eu sou de Paraibuna, né? Do interior de São Paulo. E eu fiz o curso técnico de radiologia em 2009, né? Foi o ano que eu me formei. Acabei de terminar o tecnólogo, né? Eu comecei ele em 2018 e por algumas pendências e questão de Covid, né? Da pandemia, eu acabei de finalizar ele agora tem um mês e meio mais ou menos. Eu ingressei na área tem 3 anos, né? Na área da radiologia. Eu comecei dando aula, né? Eu comecei como professora. Eu trabalhava na área administrativa, me formei em 2009 e trabalhava na área administrativa até então. Em 2019, eu saí da área administrativa e, nesse meio tempo eu mandei currículo para uma escola, né? Que tinha na cidade onde eu trabalhava, que é aqui no litoral norte de São Paulo, em Caraguatatuba. E aí, quando eu estava em casa sem trabalhar, e fui chamada para uma entrevista, né, para dar aula. E a Uhum. princípio eu fiquei meio resistente, não era essa a minha intenção. Então eu pensei em não ir, mas com o apoio, né, aqui do meu namorado, da minha família, eles me incentivaram e falaram: quem sabe a porta que você tanto bate não seja, né, essa que está abrindo para você agora. Você precisa ver Exato, isso. para ver Sabe se as realmente. palavras. Sabe as Exatamente. palavras. Se não é essa, se o caminho não vai ser esse, porque na hora que eu bati o olho ali no comentário do Paulo Henrique, é, é uma coisa que eu escuto desde quando eu estudava em 2009. E uma coisa que vem se arrastando ao longo do tempo, né? De que você não, área fechada, você não consegue entrar. E eu não vou discordar dele, mas eu vou colocar alguns pontos, né, aqui Isso, durante a nossa exatamente. conversa, que Uhum. vamos ver se faz sentido para todo mundo, né? E o que aconteceu? Então, eu fiz essa entrevista, a princípio bem receosa, porque eu nunca tinha trabalhado na área, eu estava há muito tempo, né, fora, né, do estudo, de estudar na área da radiologia. E aí, eu fiz a entrevista, passei nessa entrevista e aí começou a minha luta, né? Porque assim, a gente pensa que vai ser o caminho mais fácil. E nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que vai abrir a porta, né? Duradouro, né? Sólido. Então a Isso. gente precisa ter essa consciência. Então, né, comecei a dar aula. Foi um período muito difícil, não vou falar que foi fácil, porque nunca Uhum. foi a minha intenção. Eu não fiz o curso técnico para dar aula. Eu fiz um curso Isso. técnico para trabalhar numa clínica, num hospital, para operar o aparelho. E Para não atuar para na ponta ensinar, mesmo. exatamente, não para Isso. ensinar
como Uhum. operar o aparelho, não para ensinar Exato. como funciona todo o processo. E eu digo para você, foi a minha fase assim mais difícil, porque isso é muito difícil. Você transmitir conhecimento é muito difícil. E Isso. eu disse muito durante esse tempo que eu dei aula 1 ano, né? Foi 1 ano e pouquinho, que eu mais aprendi do que eu ensinei. Porque você aprende muito, muito dentro de sala de aula de diversas maneiras, né? Assim, como você estuda para dar aula, então você acaba absorvendo muito, muito conhecimento. Perfeito. Isso. E aí tem aqui, ó, mais uma pessoa que acabou de Deixa... comentar. Isso é muito importante. Flávia, comenta aí. A Sara comentando aqui, ó. Fora que 100% das vagas são preenchidas por homens. Sara, isso foi uma coisa que eu sempre escutei, todo mundo escuta. Posso E abrir um parêntese depois que você terminar pode, esse raciocínio? Pode falar. pode. É, pode falar, depois que você Então, terminar. e é muito difícil, principalmente quando a mulher é nova, né? A mulher é nova, ela não é casada, ela ainda não tem filho. Então, isso fica muito, assim, quando você chega com um currículo dizendo que você não tem filho, que você não é casado, isso é muito, as pessoas já te olham, opa, então em algum momento essa pessoa vai engravidar e Isso, ela vai dar prejuízo exato, à empresa. Porque a exato. gente não consegue trabalhar, a partir do momento que a gente descobre que está grávida, a gente é afastado do serviço, né? Uhum, Então isso acaba gerando um certo preconceito com mulher. Mas verdade. ainda vou chegar também nesse ponto. Uhum. Ô, Flávia, deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque esse comentário é muito importante. Gente, olha, o Murilo colocou, lendo aqui os relatos, eu conheço lugares onde as mulheres dominam. Gente, olha, isso que a professora Flávia falou é uma realidade, tá? Principalmente, né, com certeza, no ambiente privado, nas clínicas e empresas particulares, né, em clínicas e hospitais particulares. Teve uma radionauta. Radionauta, gente, para quem está chegando no canal aqui agora, é o nome que a gente dá para o aluno que segue aqui o Radiologia Já, que faz os preparatórios que a gente oferta, que faz a comunidade radionauta. Quem quiser participar da comunidade também, o link está lá na bio, depois a gente pode falar sobre isso. Mas uma radionauta perguntou para mim assim, Sheilon, eu estou no meio do curso e eu estou um pouco desanimada porque me disseram que não tem vagas absolutamente para mulheres. O que você me diz a respeito? Aí eu falei para ela, vou te mandar uma foto, pode? Ela, pode. Mandei uma foto para ela do meu plantão, que inclusive eu estou vindo agora do hospital, meu plantão de quinta-feira. Aí, no meu plantão de quinta-feira, eu sou o único homem do plantão. E no plantão de quinta-feira, né, que é hoje. E nesse plantão, e é um hospital de grande porte, é um plantão de 7 técnicos trabalhando. Nós trabalhamos com tomografia, trabalhamos com radiologia de emergência, radiologia dentro de sala, radiologia de leito e também cirúrgico. E aí eu mostrei essa foto para ela, a gente estava tomando um café sentado na mesa, 6 mulheres, tá? E apenas eu de homem. E eu falei para ela assim, quantos homens você está vendo nessa foto? Ela, só você. Eu falei, pois é, todas as outras são colegas minhas de trabalho. Isso é importante frisar, porque é o seguinte, gente, o que acontece? O melhor caminho né, inclusive esse aqui é um perfil, né, é um perfil para concurso de radiologia, vocês sabem disso, que a gente bate nessa tecla, porque aí é onde a gente percebe que onde você consegue uma inserção com segurança realmente no mercado, né, com solidez no mercado. Quando você faz um concurso e você passa nesse concurso, você pode ter 18, 19 anos. Se você passou naquele concurso, fez uma prova com muita consciência, com a proficiência muito grande, com uma nota muito relevante, independente de qualquer coisa, você vai entrar. Então, esse é um caminho. E quem colocou aqui, Daniel colocou que no Ceará, mulheres também dominam a mamografia. Isso, a mamografia, gente, é a nível nacional, tá? Nível nacional, é as mulheres mesmo, e batem bolão, fazem exames que a mama, uma área muito rica, mama mamária e tal. Então, isso é muito importante frisar, né? Porque o empregador ele pensa isso que a professora Flávia falou, né? Ele pensa isso, poxa, eu vou contratar uma moça de 20 anos que ainda não é casada, essa moça vai casar, essa moça vai gerar uma criança. Quando isso acontecer, eu vou precisar de dar para essa moça as garantias dela, né, trabalhistas, por lei, né, de período que eu vou ter que afastá-la do setor de radiologia, isso vai gerar para mim um custo, né? Então é muito importante a gente frisar porque isso é real.
né? E o nosso papo é, beleza, então nós estamos levantando alguns problemas, né, Flávia? E aí a gente Sim. vem falando de como é que a gente resolve isso, mas pode continuar falando. Então, e aí eu comecei a dar aula, e durante esse período que eu dei aula, Hum, é uma cidade onde eu não conhecia ninguém, né? Eu larguei a minha família aqui em Paraibuna e fui embora para sim, Caraguatatuba, porque lá era onde tinha o emprego, né? Na época eu dava aula. Então eu escutava muito dos alunos que eu não ia conseguir emprego porque eu não conhecia ninguém, porque eu não tinha um QI. E sim, aquilo me perturbava, mas eu falei, bom, não adianta você ter QI e você não ser uma pessoa esforçada. Não adianta você ter QI e você não ser uma pessoa que corre atrás do seu objetivo. Então, isso perfeito. para mim, isso não me parou, isso não conseguiu me barrar. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer estágio, que como eu estava muito tempo fora da área e nunca tinha trabalhado, eu fazia estágio nos horários que eu não estava dando aula e que eu não Isso, tinha aluno também no campo de estágio, para eu poder fazer meu estágio em paz. Porque o aluno, ele acha que o professor ele tem obrigação de saber exatamente tudo. E perfeito. eu vou contar uma coisa para vocês. A gente vai estar há 50 anos numa profissão e a gente não vai saber de tudo. Por quê? A gente Exatamente. escolheu uma área de tecnologia e essa área precisa de continuidade nos estudos. Então, a gente também vai chegar nesse ponto, né, com relação ao campo da área de trabalho. E aquilo que aconteceu. Então, eu dava aula de segunda a sexta, e sábado e Isso. domingo à noite, que eram os horários que eu não tinha estagiário no campo de estágio, eu estava fazendo estágio. Então, eu fazia estágio das Uhum. 7 da noite à meia-noite, todo sábado e todo domingo. E aí, Perfeito. numa desses dias de estágio, a cidade lá no litoral é uma cidade turística, então tem festa, tem show, e eu estava todos os finais de semana lá, todos os finais de semana. Exatamente. E o técnico falava para mim, Flávia, você é nova, vai para festa, vai para o show. Eu falava para ele, Ricardo, eu só vou depois que eu tiver Uhum. empregada. Aí Esse é um eu vou. momento de foco. Isso. Exatamente. Eu falei, agora Perfeito. é minha hora de correr atrás do meu Uhum. objetivo, que é entrar, Exato. né, no campo hospitalar ou clínico. Vamos lá. E aí, numa Perfeito. dessas, eu depois do horário do estágio, eu saí e fui me encontrar com os amigos. E uma amiga minha, ela me apresentou, a hora que eu cheguei, eu estava toda de branco, e a pessoa, era já mais de 11 horas da noite, e ela falou para mim, quando eu cheguei, uma pessoa que estava com ela na mesa falou, nossa, Uhum. mas é ano novo, porque você está de branco, sábado à noite. Falei, então, não, mas é que eu estava no estágio. Daí ela falou assim, isso aqui é meu supervisor da radiologia. Eu falei, é mesmo? Prazer, meu nome é Flávia, eu sou técnica em radiologia, e se você precisar de uma estagiária, eu estou à sua disposição. Sábado à noite, num bar. Exato. Simples assim, né? Simples Assim, assim. o pessoal fala que a Deixa eu ocasião faz o colocar. ladrão, Uhum. e Verdade. foi Deixa eu isso, colocar. né? Desculpa, Flávio, desculpa, porque cortou aqui. Imagina. Deixa eu colocar uma pergunta aqui, Flávio, porque eu acho que é isso aí. É exatamente isso aí que muda o jogo, né? É o foco que se tem. Talvez hoje você não Sim, estaria estabelecido no mercado se você não tivesse feito isso lá atrás. E eu coloquei uma pergunta sim. aqui, gente. Quem quiser responde para mim, que é legal a gente ter essa visão de vocês. O que impede você de ter foco nos seus resultados profissionais? O que te impede? É o futebol, é a novela, é o Big Brother, é o Rock in Rio, né? O que está impedindo você? Será que o que está impedindo vocês que estão aqui, gente, na nossa live, é alguém que diz para você que não tem emprego? É alguém que diz para você que você não vai chegar lá? Né? Comenta aqui pra gente, né, Flávia? Porque isso é É, importante. Né, Flávia? Num sábado à noite, você nova, solteira, é, você fala, não, eu vou abrir mão disso aqui porque eu quero cavar isso aqui, cara. É aqui que eu vou, né? Se lá atrás, quando me falaram que eu não tinha que ir, eu não ia conseguir entrar, se eu tivesse desistido, será que eu teria hoje Uhum. os meus dois empregos e com um terceiro já, né, bem próximo assim já de chamar? Pois Então, é. assim, aí continua. Eu fui fazer estágio, mas em um outro lugar. A pandemia Uhum. entrou, eu tive que Uhum. parar o estágio.
O outro, que Isso. eu tinha acabado de me candidatar, também não ia aceitar estagiário. E aí foi quando eu falei, bom, e agora? Vou recuar ou vou pro que eu vou seguir em frente com o que a minha profissão me proporciona? Que é estar na Isso. linha de frente, que é ajudar, que é trabalhar em prol da saúde. E aí eu conversei com essa pessoa e falei, olha, se não tiver problema para a empresa, eu me responsabilizo pela minha saúde numa carta por escrito e continuo e faço estágio mesmo assim durante a E, pandemia. e vamos Porque lá. agora é a hora. É agora que Exatamente. vocês estão precisando de profissional e se não tiver problema para a empresa, eu tô dentro. E deu certo. Fiz o meu estágio. Uhum. Assim, fiz meu estágio muito bem feito. Eu tive Uhum. pessoas durante esse tempo de estágio, que são os técnicos que estão lá hoje, né, que trabalham, que são meus colegas de emprego, que me ajudaram assim, eu não tenho o que falar. Eu sou só Isso. agradecimento mesmo para eles. Uhum. Inclusive, até vi que não sei se ele já saiu, mas que ele está de plantão, mas teve um que entrou aí. Eles me ajudaram muito, 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 assim. E não, ele foi um pessoal que Teve um que entrou aqui e também, falou assim, olha a Flávia, meu orgulho. É bacana isso, né? sim, esse que falou, Flávia, meu orgulho, ele era nosso estagiário. É uma pessoa Isso. também extremamente Show de bola. esforçada e hoje Isso. ele também faz parte da nossa equipe, né? Maravilhoso. Dá um Eu, recado, ô Flávia, dá um recado aí pra Sara Paula aí, ó. Sara Paula.33, olha que ela pôs aí. Às vezes o que impede é o desânimo de ouvir que não tem vaga, mas eu tô na luta do meu efetivo. exatamente. Olha, Sara, eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse desistido todas as vezes que eu escutei isso, eu não teria os meus 2 empregos e não estaria caminhando para o terceiro. Terceiro E emprego. assim, hoje a minha conversa aqui só está acontecendo porque eu procurei, né, o Sheldon para poder saber mais a respeito do curso que ele oferece. Porque ainda assim eu vou continuar estudando, né? Eu acho muito importante isso. Eu tenho alguns cursos em andamento e ainda Exato. assim, quando eu vi, eu falei, bom, esse curso vai me manter atualizada por um bom tempo, né? Isso. Então, assim, se eu quiser prestar um outro concurso, se aparecer um outro processo seletivo, Vamos eu lá. tenho, Vamos né? lá. Eu Vamos vou lá. estar preparada Isso. para isso. Porque Isso. assim, a gente não pode esperar as coisas, a gente não pode esperar deitado. Alguém vir bater na sua porta e falar, olha, eu tenho um emprego para você. Olha, tá aqui, né? Chega aí que tá, É, tá na sua mão, né? sim. Olha A o nossa Murilo. O Murilo, área, é, Murilo o colocou Murilo, aqui bacana. Olha o que o Murilo falou. Minha futura parceira de trabalho em breve. Falei, isso aí. É isso. Né? exatamente. Murilo é uma pessoa que eu conheci faz pouco tempo. Foi até no dia de um processo seletivo que a gente foi Uhum. fazer. Era um processo seletivo que eu estava um pouco receosa, né, de prestar, porque eu não fazia, assim, desde que eu parei de dar aula, eu não peguei mais no livro, né? Eu ia fazendo curso, mas era assim, sabe quando você não senta e vai ler livro? Eu ia assistindo aulas. Uhum. E aí eu não ia fazer essa prova, e aí, com muita insistência de algumas amigas, falaram, Flávia, vai, porque esse lugar onde o Murilo hoje trabalha, e futuramente eu vou trabalhar com ele, é um lugar que quando começou a construir em Caraguatatuba, eu falava para Uhum. as minhas antigas colegas de trabalho do administrativo, eu ainda vou trabalhar nesse hospital, que é o Exatamente. hospital, que é o Hospital Regional do Litoral Norte. E aí Uhum. eu não pude prestar o primeiro processo seletivo porque eu não tinha experiência. Uhum. Em, em Comprovada, junho, né? em junho de 2020, eu entrei Uhum. em um emprego e em Uhum. setembro de 2020 eu entrei no meu segundo emprego. Os Isso. dois através de estágio. Eu fazia estágio Sim. voluntário, né? Isso. E assim, e correndo atrás, estudando. Então, Exatamente. Ô, Flávia, deixa eu pegar um gancho aqui no que você falou, que é interessante, que é o seguinte, galera, vocês estão assistindo aqui agora, queridos radionautas, gente, quem me segue aqui, ainda não conhece a Flávia, segue a página da Flávia lá, tá? A Flávia é uma pessoa muito engajada nessa questão aí de buscar realmente conhecimento e tal, uma entusiasta da radiologia. Quem segue a Flávia pode seguir que a Radiologia já também, vamos junto, tá? É o com seguinte, certeza.
é interessante que a Flávia falou aqui, pessoal, o seguinte, que é uma coisa que é muito importante vocês saberem, tá? A Flávia falou assim, ó, primeiro que eu fiz, eu não fui chamado porque eu não tinha experiência comprovada em carteira, ou em contrato, ou em concurso, enfim, eu não tinha, tá? Por que que isso é muito importante a gente falar? Porque algumas pessoas, muitas na verdade, ainda têm dúvida em relação como é que funciona essa questão da experiência profissional. A experiência profissional, gente, ela com certeza é cobrada no meio privado, com certeza ela é cobrada no meio privado, com certeza ela pode ser cobrada em muitos processos seletivos, mas num concurso público, gente, ela não pode ser solicitada. Por qual motivo? Porque no concurso público, gente, a ferramenta de inclusão e de exclusão, gente, é a prova, tá? Então, a prova de títulos vai ser para nível superior, onde nós temos lá mestrado, doutorado, pós-graduações, pós-doutorados e por aí vai, né? Então, teve gente que colocou umas coisas muito interessantes, ó. Por exemplo, deixa eu ler aqui a Misael Luana, um negócio assim. Sou estudante de radiologia e estou amando cada dia mais. De 10 pessoas que converso, 7 mandam eu desistir porque a área é fechada. Mas eu acredito no meu potencial e garra e vou trabalhar na área. Exatamente. Gente, o que vai diferenciar o seu ingresso na área ou não é simplesmente você. Porque se você aceitar o que te dão, você vai ser aquilo que te dão, né? Isso é muito importante. Sara colocou que eu até fixei aqui. FEMIG me abriu. A FEMIG, gente, é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, onde nós temos 9 hospitais, dos quais 7 são hospitais de grande porte. Eu sou efetivo nessa rede hospitalar. A FEMIG me abriu portas, morro de orgulho de ter conhecido Sheila. Obrigado, Sara. Aí, se souber de vagas, me chama, quero estudar curso também, me preparar para a próxima vaga da FEMIG. Gente, a FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, é um grande absorvedor de técnicos e tecnólogos em radiologia. O último concurso foram chamados 258 pessoas foram nomeadas. Esse concurso aconteceu em 2008, começaram a chamar em 2009, né? E desde lá para cá não teve ainda. E existe, gente, pelo nosso secretário de saúde do estado, Fábio Bacharetti, que inclusive trabalhou conosco, é radiologista lá no Júlia, trabalhou conosco, ele já autorizou, tá? Já existe a autorização, tá? Já existe a autorização para o concurso da FEMIG acontecer e não espere o edital abrir. Por qual motivo? Porque esse edital pode sair simplesmente dentro desse período eleitoral aí. Porque tem gente que acha, gente, que o concurso não acontece no período eleitoral. A prova em si, não. Mas a abertura de publicação digital e a abertura de inscrição pode acontecer perfeitamente. Então, vocês fiquem ligados aí, né? Então, Flávia, aí você foi, fez estágio, né, dos 2 empregos que você conseguiu através de estágio, aquele estágio que você mostrou, de fato, que você estava empenhada, não é isso? Exatamente. Uma coisa que o Murilo colocou ali, né, num dos comentários dele, ele coloca que ele conhece lugares que pegam pessoas que são recém-formadas. Sim. Muitos lugares hoje, tirando lugares privados, vamos dizer de hospital de grande porte, que às vezes precisa, eles abrem com caráter de emergência, né? Sim, sim. Então, esses lugares, eles realmente precisam de pessoas que tenham experiência, porque eles já precisam para a pessoa entrar trabalhando e já seguir o fluxo, que é muito alto de serviço, né? Mas muitos outros lugares, Exatamente, eles já preferem entendeu o game profissionais, do negócio, né? eles preferem profissionais sem vício, né? Profissionais que ainda estejam que eles consigam moldar da maneira que a empresa Exato, quer o Flávia. profissional. Isso, você falou uma coisa muito importante. Falar de mim, tá, gente? Eu já tive dos 2 lados da mesa. Eu já tive entrevistando e sendo entrevistado. E eu sempre, toda a vida, eu e quem trabalhou comigo sabe disso, em coordenações, por aí vai, eu sempre preferi o recém-formado. Sempre. Sempre. Não é nem 90% das vezes, é 100% das vezes. Não estou falando isso para agradar ninguém, de maneira nenhuma. Sabe por qual motivo? Exatamente por isso que a Flávia acabou de falar aqui. É um profissional, gente, sem vício. O que sempre me encheu os olhos foi o que encheu os olhos das pessoas que empregaram a Flávia, com toda certeza, que é o quê? Uma pessoa que fez um estágio com muito comprometimento, com muito empenho, né? Uma pessoa jovem, morando numa cidade de litoral, cheia de festa, cheia de balada, cheia de curtida, mas que fazia assim, não, eu quero saber, eu vou fazer um plantão no sábado à noite.
Então, isso chama muita atenção do empregador. Por quê? Porque uma pessoa que faz isso, gente, é uma pessoa que o empregador olha com olhos de que aquela pessoa é uma pessoa fiável, uma pessoa que vale a pena ter no time, uma pessoa que é interessante para a empresa. Vocês entendem isso? Então, isso muda o game, por quê? Porque você já entra com a moral muito alta e você é acreditado por isso, né? É. Uma outra coisa que, assim, muda muito a visão, muda muito, te coloca à frente de outros candidatos, é a postura, né, no ambiente de estágio, né? Sim, Uma coisa que o aluno precisa ter em mente, né, sim. não só o aluno, como as pessoas que acabaram de ingressar no serviço. A Uhum. postura, ela é extremamente necessária e, assim, muda muito, separa muito um profissional do outro. Porque a gente trabalha numa área, né, de saúde. A gente lida Uhum. com o paciente de todas as maneiras, de todas Todas. as raças, religiões, com Classe todo tipo social. de... Exatamente. A pessoa, assim, ela chega ali, me fugiu a palavra agora, mas a pessoa ela chega num estado, muitas das vezes, que ela não mostra aquilo nem para a família dela. Né? Ela chega ali, Exato. ela está tão frágil, ela está tão fragilizada, que a gente vai ter contato com uma pessoa que não mostra isso para a família. E ela Sim, chega sim. daquela maneira, se abrindo para a gente, é, e, Uhum. e isso muda muito, isso precisa ser levado em consideração. Por quê? Sim. Se você é uma pessoa que tem postura dentro do serviço, você vai levar aquilo e tratar aquilo, né? O pessoal fala muito de atendimento humanizado, mas Sim. não pratica isso no serviço, né? Está Exatamente. preocupado com outras questões, mas a gente precisa ter uma postura, né, dentro do serviço com relação ao atendimento, com Isso. relação do atendimento, eu digo, desde o momento em que a gente admite o paciente até o momento em que a gente encaminha ele para o médico ou para o setor onde ele vai aguardar a avaliação do exame, né? Porque às vezes a gente para a gente é tão normal, né, fazer atendimento que a pessoa chega acidentada, a pessoa chega, às vezes, ela acabou Exatamente. de ter uma parada, a pessoa está infartando, a pessoa está... Enfim, em N situações, né, que os estudantes e nós que já trabalhamos na área, a gente Isso. vê, é muito comum no nosso dia a dia, Perfeito. e você precisa tratar aquilo de uma maneira diferente, né? Eu falo que Sim. cada paciente que entra na sala comigo, ele tem um atendimento diferente. Eu atendo criança de um jeito, idoso de Exa outro, exatamente. homem de outro. Empatia. Ele precisa ter postura, né? Sim. Sim. Porque a gente lida com pessoas que, às vezes, a gente atende a Uhum. pessoa, ela vai tirar toda a roupa ali na sua frente. Sim. Então, isso precisa, né? A gente precisa ter abordar também essa questão, porque às vezes as pessoas não têm essa sensibilidade na hora do atendimento. Isso muda Perfeito. muito, né? Então, a postura é uma questão que é um ponto bem Uhum. importante. E isso, a A gente precisa questão... ser claro, né? A gente precisa ser claro com o paciente, com os familiares. A gente precisa ser claro, objetivo, inclusivo e demonstrar muita empatia, né? Entendendo aquele momento ali, gente, porque o momento de nudez, por exemplo, né, que você citou muito bem aqui, o momento de nudez de uma pessoa com dor, uma pessoa com fratura, um politrauma, uma pessoa que chegou, por exemplo, na maca de um SAMU, né, que precisa se cortar a roupa rápido para fazer ali uma desfibrilação, né? Fazer uma bandagem rápida. O sujeito chega com um pneumotórax, né? Às vezes é uma moça com um pneumotórax ou um hidrotórax ou um pneumoperitônio, um ascite, e aí precisa ser despida ali, o médico vai fazer um dreno rápido, né? A gente precisa olhar para aquela pessoa como se fosse a minha irmã, como se fosse a minha mãe, né? E ser Exatamente. ágil, ser rápido, ser claro e ser inclusivo. Olhar totalmente 100% profissional, conduta profissional, ética profissional, com os colegas, com o paciente, com os acompanhantes que estão lá fora, muitas vezes num desespero danado, né? Então a gente precisa manejar isso de uma maneira que a equipe que está conosco, da enfermagem, da medicina, da fisioterapia, que seja do laboratório, o próprio paciente e também os acompanhantes sintam que, de fato,
o seu ente querido, porque aquela pessoa é o amor de alguém. Eu falo muito isso. Aquela pessoa, gente, é o Exatamente. amor de alguém. Então, nesse contexto, aquele amor de alguém merece ter o melhor tratamento, porque aquela pessoa que ama está ali fora, em Sim, pleno e total desespero e muitas vezes descontrole. Então, como é que a gente lida com isso? Né? Isso sim. para uma clínica, para um serviço de por exemplo, um grande hospital particular, né? Isso vira muito o jogo do emprego, sabe? O empregador olha para esse profissional com muitíssimos bons olhos. Eu já tive alunos, por exemplo, que se dedicou em aprender aquela linguagem de sinais, né? Aquela linguagem de Libras, para poder atender pacientes deficientes auditivos, né? Então, assim, isso é uma coisa fantástica, né? E isso realmente, gente, vai aumentando tanto a sua abrangência de possíveis outros empregos futuros e vai solidificando você no mercado. Eu tô vendo a galera aqui falando da Flávia. Ah, Flávia, exemplo de pessoa. A Flávia, né, os empregos que ela tem por merecimento, porque ela foi empenho. É isso, gente, é exatamente isso, né? Então, peguem essa visão, peguem esse entendimento da postura profissional, do aperfeiçoamento, das certificações. Seu currículo precisa ser um currículo legal, bacana, bem feito, bem construído, para a realidade daquele emprego. Né? Você precisa estar preparado, né? Numa entrevista técnica. A Flávia é professora. Flávia, pode concordar ou discordar de mim aqui. Numa entrevista, quando você vai entrevistar alguém, você demora muito tempo para saber se aquele técnico conhece ou não do que ele está falando? Não. Não demora. Por que que não Uhum. demora? Porque a Flávia sabe muito sobre isso. Então, na própria postura daquele técnico que está cavando aquela oportunidade de emprego, no próprio linguajar, nas coisas que ele está falando e com a firmeza, com a apropriação que ele está falando, a Flávia identifica imediatamente se ele é um bom técnico ou não. Você que é professor, assim como eu fui, você Uhum. pode falar também com propriedade. Dentro da sala de aula, a gente já sabe quem tem condição e quem não tem. Perfeitamente. Dentro Gente, da sala de a aula. gente não escolhe ninguém, é uma seleção natural. Você percebe os que vão e os que Exatamente. não vão. Fato. Exatamente. Porque, Fato. assim, essa questão, a radiologia, por cada emprego hoje que a gente tem, a gente só tem essas 24 horas semanais, né? E é por isso que possibilita a gente de ter mais de um emprego. Ele faz com que as pessoas achem que a gente trabalha muito pouco e que a gente ganha Sim, muito dinheiro por esse tempo que a gente trabalha só pelas 24 horas. isso é Isso, verdade. gente, isso não é verdade. Eu vou contar para vocês. Isso não é verdade. Eu não estou na radiologia por essa questão. Eu estou na radiologia. Exatamente. Eu sou apaixonada pela área da saúde. Eu gosto muito do que eu faço. Eu nunca saí da minha casa para trabalhar triste. Já trabalhei, desde que eu entrei, eu trabalhei Natal, Ano Novo, praticamente todos os feriados. Eu trabalho final de semana, dia, noite, não tem horário. Às vezes eu estou na minha casa, eu recebo uma Uhum. ligação. Olha, você pode vir cobrir porque a gente precisou aqui. Eu vou com o maior prazer, porque assim, hoje eu falo, é muito bom a gente trabalhar com uma coisa que a gente ama, né? E aí, isso faz as portas irem se abrindo, sabe? Porque quando você vai Exatamente. trabalhar, você fala... Que quando a pessoa, ela tá ali só pelo dinheiro, ela logo, ela tá fora. Ela mesmo se exclui, ela vai acabar se É porque ela excluindo. se frustra e aquela frustração é passada para as pessoas que estão em volta dela e ela acaba fazendo atendimentos ruins, ela acaba não tendo uma boa relação interpessoal e isso acaba desencadeando um futuro desemprego, né? Sim. Eu E concordo. só abrindo um adendo lá atrás, naquela conversa que a gente estava, a hora que a gente estava falando sobre a mulher na radiologia, Sim, eu acabei passando de um comentário, mas eu quero fazer só um adendo aqui. perfeito. É, essa questão de que a mulher não tem vaga, não tem área, gente, isso é mentira. Existe essa questão, né, da mulher Uhum. jovem, que ainda não tem filho, porque a gente passa todo esse tempo afastado. Porém, a gente tem a mamografia, que é uma porta para a mulher que nunca vai se fechar, né? Nunca Isso, vai a se fechar. mamografia Essa é uma modalidade exclusivamente feminina. Ponto. única, exclusivamente feminina, porque ó, no Perfeito. raio-x, na densitometria, na tomografia, na ressonância, no arco cirúrgico, na hemodinâmica,
na medicina nuclear, todas essas áreas, os homens podem atuar, mas na Sim, mamografia não. Então, a mulher pode atuar em exclusivamente. todas, exatamente, a mulher atua em todas essas áreas, mais a mamografia. Então, o que, que o empregador muitas vezes vê? Eu tenho um funcionário multifuncional. Ele vai, Polivalente. exatamente, Isso ela aí. consegue cobrir todas as minhas áreas dentro da empresa, né? E Isso, uma coisa, isso. acaba que isso venha a ser um Uhum. diferencial, né, Sem dúvida. na questão de ser mulher. Então, assim, eu vou só reforçar para vocês uma coisa que veio muito isso para mim. Gente, não pode desistir, não pode. Hoje, vocês estão aqui nessa live sabe, justamente eu fiz questão de vir participar, porque foi uma coisa muito engraçada, né? O Sheila ele foi me explicar como é que funcionava o curso. Eu contei um pouquinho para ele da minha história. Ele falou: Você não topa fazer essa live comigo? Top. Eu tô Exatamente. aqui, gente, por quê? Eu não tô aqui não é para falar de mim. Eu tô aqui para mostrar para vocês como não desistir faz você chegar aonde você quer. Não tem essa de minha mãe não me apoia, o meu pai não me apoia, um amigo diz que é difícil, o meu professor falou que não vou. Gente, isso depende única, exclusivamente de você. Não desista na Exatamente. barreira. Não espere que alguém pegue na sua mão e fala, vamos. Sabe? Uhum. Seu maior Isso. incentivador é você. O seu Você maior, mesmo. exatamente, até adversário. Quando você vai para uma prova, quando você chega lá e vê aquele bando de gente, você não tem que olhar para as pessoas como seu adversário. O Uhum. seu único adversário é você. Você Se você mesmo. estuda, se você se empenha, se você tem força de vontade, se você não tem preguiça, se você está correndo realmente atrás do seu sonho e você tem foco naquilo, Vai ser nada, feliz. Vai lá. ninguém pode te parar. E Isso aí. outra, mas fulano estudou isso. Eu tenho um exemplo que é uma amiga minha, que foi uma das pessoas que me ajudou até, foi essa amiga que me chamou para sair e me apresentou esse supervisor. Ela, assim, pensa numa pessoa muito inteligente, uma pessoa muito estudiosa, muito, ela é muito estudiosa. E quando eu dava aula, também dava aula. E às vezes os alunos vinham querer falar dela para mim, como para fazer, tipo assim, para me deixar constrangida ou querer dizer que ela era melhor que eu. E Uhum. aí, aonde que Isso a pessoa se acontece perdia? muito. É, e aí, Isso aonde que a pessoa acontece. se perdia? Ela chegava para falar dessa pessoa para mim, e eu assim, eu tirava a pessoa desse patamar e colocava ela lá em cima, porque essa pessoa para mim é inspiração. Essa é uma pessoa que eu Exatamente. olho e falo, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual ou melhor, porque ela me inspira a estudar. E ela é uma outra pessoa que conseguiu entrar na área e hoje, né, tem o serviço, Uhum. ela, inclusive também é minha colega de trabalho, Isso. porque ela correu atrás, porque não Exato. foi QI de ninguém. Ela é uma pessoa esforçada, ela é uma Foi pessoa por mérito estudiosa, próprio. ela é Isso uma aí. pessoa que incentiva pessoas. E eu tô aqui para isso, para incentivar as pessoas que estão desmotivadas. Uhum. Ô, Entende? Flávia, Assim, desculpa. imagina. Eu te chamei aqui, Flávia, exatamente por isso. Porque é o seguinte, gente, a Flávia, ela tem a visão muito realista das coisas. Realistas, né? Uma visão realista, uma pegada profissional, é uma pessoa que sabe de todas as limitações que existem no mercado, sabe de todas as possibilidades e sabe exatamente aonde o calo aperta. E quando, gente, eu tenho 17 anos, 16 anos de estrada, dos quais 15 anos, né, como efetivo, né, 14 anos como efetivo, né, e também 12 para 13 anos lecionando, dando aula, treinando pessoas para concursos públicos, para seleções públicas, ajudando as pessoas a se certificarem para melhorar realmente um currículo parrudo mesmo, um currículo estruturalmente bem construído para a realidade de cada tipo de emprego, né? E eu observo, gente, que o aluno, quando ele entende o que está acontecendo no cenário
né? Em todo o cenário da radiologia, exclusivamente que a gente está falando. E ele se propõe a vencer os próprios limites, ninguém segura esse aluno. Eu tenho inúmeros casos de pessoas que foram aprovadas assim, nos primeiros concursos que fizeram. Vou colocar uma pergunta aqui super simples, gente, rápida e rasteira, que depois eu queria responder isso aqui com a Flávia para vocês. Me dá a opinião de vocês. O que vocês querem em relação à radiologia? Emprego privado ou um concurso público, um emprego efetivo? Por que eu estou perguntando isso? Porque daqui a pouco a gente vai responder e trazer essa visão para vocês. Tá? Será que um é melhor do que o outro? Será que tudo tem o seu lugar? Qual que é a sua visão em relação a isso? Por quê? Porque daqui a pouquinho eu quero trazer o que eu vejo no mercado acontecendo. Eu tenho um estagiário neste momento, que inclusive estagiou comigo hoje, o Ronan, o nome dele, que é um menino assim, que o que eu falo para ele, ele vai para cima, mas ele vai com muita garra. Com muita garra. Né? Então, se eu falo para ele hoje aqui, olha, vamos falar, por exemplo, sobre filme radiográfico. Vamos falar tudo que está presente no filme radiográfico, um filme rápido, um filme lento, um filme standard, né? Vamos falar tudo sobre isso, que existe nessa estrutura. Ou vamos falar tudo sobre o processo de revelação automático. E quando eu trago isso para ele, eu falo assim, vamos esgotar esse tema. Ele vem para a guerra, mas ele vem com muita vontade. Então, eu falo isso porque o que é bom eu acho que é legal a gente citar. E pode dar nome porque é coisa boa, né? É uma coisa produtiva. O que é ruim a gente deixa. Mas eu já tive inúmeros outros estagiários que, quando você chamava para fazer um exame junto, para você mostrar, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, não queria trabalhar, não queria realmente fazer o que precisava ser feito, né? Gente, é igual arremessar bola na cesta de basquete. Um bom arremessador, ele começa a não errar mais quando ele começa a arremessar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, né? Por outro lado, eu acho que foi a Sara que comentou, que eu não sei bem quem foi, que existem aqueles estagiários que vão ali, gente, com muita garra, com muita força, tentar realmente fazer um excelente estágio e encontra a resistência de um técnico que não quer ajudar, que não quer apoiar, que quer colocar ele para baixo, que quer falar que não tem emprego, que não chama ele para fazer exames, né? Então eu lembro que o meu primeiro estágio, há 16 para 17 anos atrás, eu sofri esse mesmo problema. Mesmo problema. Gente, essa negativa que eu recebi dos técnicos da instituição que eu estava fazendo estágio naquele momento, quando eu fiz o curso técnico, depois eu fiz superior, depois eu fiz outras coisas, essa negativa, esse toco que eu recebi dessa galera, eu transformei isso em energia para me buscar algo maior ainda. Né? Então, a primeira dica que eu quero dar aqui para vocês é o seguinte, usem todos os obstáculos, tudo aquilo que é negativo, transforma isso em positividade e vai. Primeiro ponto. Segundo ponto, se cerque de pessoas boas e profissionais. Porque, gente, olha só, eu chamei a Flávia aqui, eu estava batendo um papo, conheci ela esses dias, e a gente fez uma reunião, né, Flávia? E eu vi o discurso da Flávia, cara, é isso que a gente precisa passar, porque é exatamente isso que eu penso. Gente, eu estou em plena sinergia mental aqui com o que a Flávia está falando. Entendeu? A Flávia, pezinho no chão, sabe o que tem que ser feito, eu também já sei o que tem que ser feito, e a gente está trazendo essa experiência, essa bagagem aqui para vocês. De uma maneira muito assim, né? Papo reto, direto ao ponto. A maioria hoje, gente, que eu vejo, tá? Estatisticamente falando, é as mulheres, porque foi citado isso aqui nessa reunião, isso é muito importante falar, né? As mulheres estão batendo uma bola muito maior do que os homens. Isso tem acontecido. A gente vê mulheres hoje, assim, brilhando, e a gente não está vendo tantos homens hoje estudando tão bem quanto as mulheres. Isso tem acontecido. Então, uma palma para vocês aí. E homens, vamos lá, galera, vamos lutar todo mundo e vamos buscar, não é isso, Flávio? Sim. Tem uma aluna aqui, a Ana, ela fala, Flávia, dá umas dicas aí de como conseguir esses estágios. Infelizmente, as clínicas aqui da minha cidade não liberam estágio para quem já concluiu o curso. Ana, o estágio voluntário, ele tem né, aumentado agora com o tempo. Por quê? O que acontece? Tudo nessa vida tem uma negativa, porque alguma coisa de ruim já aconteceu para que
essas empresas começassem a negar, né? Então, há muito tempo atrás tinha bastante estágio voluntário, de repente eles começaram a barrar. Por quê? Existem muitas pessoas boas, né, querendo emprego. E existem muitas pessoas ruins e oportunistas. Então, por que que as empresas Exatamente. começaram a barrar estágio voluntário? Porque as pessoas passam lá. Eu conheço gente que fez estágio voluntário por 1 ano, 6 anos, 8 anos, enfim, fez estágio voluntário por muito tempo. E ela não tem, e isso não caracteriza vínculo nenhum com a empresa. Isso tem que ficar muito claro, né, entre o Isso. estagiário e a empresa. É por isso que hoje muitas empresas fazem esse documento, porque aí as pessoas agem de má fé. Com o quê? Você é muito visto dentro do hospital, você está ali todo dia fazendo estágio, você está hoje em dia Exatamente. muito acesso à câmera, então você tira foto ali dentro. Aí a pessoa não consegue ingressar no serviço, o que que ela faz? Ela vai, abre um processo trabalhista dizendo que ela trabalhava naquela empresa E e que fecha ela as não foi portas. registrado e não sei o quê. E isso vem fechando as portas daquela pessoa e das outras pessoas bem intencionadas que Exatamente. estão buscando uma oportunidade. Então, a dica que eu te dou é o que valeu para mim na pandemia. Ter uma conversa sincera com o supervisor, com o dono da clínica, é que você está ali querendo aprender. Ofereça você Exatamente. para ele, vamos fazer um documento por escrito que eu estou fazendo estágio voluntário, que eu não tenho nenhum vínculo com a empresa, né? Porque assim, isso vai mostrar que você é uma pessoa de boa fé e que você está Idôneo. ali realmente só querendo aprender e só querendo contribuir com a empresa. Isso é um diferencial, você mostrar boa fé na sua intenção. Isso muda muito, 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 muito mesmo. Isso Então, entra na essa é a questão da dica. postura, né? Exatamente, essa é a dica que eu te dou. Você ser claro e você jogar limpo com as pessoas, sejam elas empregadores ou qualquer outra no mercado de trabalho, ela sempre vai deixar uma porta aberta, porque a pessoa vai ver que você realmente tem uma boa intenção, que você está Exato. ali e as suas intenções são as melhores possíveis. Então, essa é a dica que eu te dou com relação a estágio. Nada é impossível, você precisa saber chegar, você precisa saber conversar, saber se posicionar e fazer com que a pessoa entenda que realmente você só quer aprender, você não quer prejudicar ninguém, você não. E você vai estar ali e acaba ajudando a empresa, porque hoje, numa das empresas que eu trabalho, a gente, assim, não tem o que falar. Os estagiários, eles salvam as nossas vidas num plantão. Salvam as nossas vidas. A gente tem Verdade, estagiários verdade. sensacionais, sensacionais, como a gente já teve muito estagiário ruim. Eu já tive estagiário que chegava na época, né, quando deu uma melhorada, né, nessa agora. A gente não acabou a pandemia, não sei se a gente acabou, se não, porque a gente ainda É, tem tá paciente com inconcluído Covid. ainda isso. Ainda está bem É, inclusivo isso pra gente. Mas, enfim, a gente começou a admitir estagiário a partir de um período, né, da pandemia, e eu tive que lidar com alunos que não queriam, não aceitavam fazer raio-x de tórax. Chegava lá com o carimbinho Covid, a pessoa, opa, eu não vou fazer. Chegava lá, era criança, que criança é bem difícil de lidar dentro do serviço. Aliás, eu não acho, né? Eu gosto muito de trabalhar com criança. Mas tem muita gente que tem essa dificuldade. Então, chegava a criança, a pessoa, opa, eu não vou. Gente, e que tipo de profissional essa pessoa quer ser? Quando chegar no plantão dela e estiver sozinha, ela vai falar, opa, é raio-x, exatamente. eu não vou fazer. Gente, isso não existe. Isso não existe. Exatamente. Um único raio-x de tórax, ele tem mil Uhum. maneiras de ser feito, né? A gente pega paciente cadeira de roda, paciente acamado, paciente. Então, o raio-x de tórax é um que a gente vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. E não pode cansar, porque a gente, ali um de outro, a gente vai errar esse raio-x de tórax. Você não sabe Perfeito. disso, a gente tem que entender isso. A gente vai estar 20 anos no mercado e a gente ainda vai ter todos os dias alguma coisa nova para aprender. Seja com um colega que está lá há muitos anos, seja com um estagiário que acabou de chegar, e ele tem sim muito a ensinar para gente. Com Então, certeza. assim,
A gente aprende todo dia eu Com, falo. com toda Eu não, certeza. se alguém me chega e perguntar, nossa, mas você... Não, gente, eu não sei, eu tenho muito para aprender, muito, muito mesmo, Com né? certeza. E vou estar aprendendo todo dia até o meu último dia de radiologia, até o meu último dia no meu emprego na área da radiologia. Então, é isso que torna, né, isso é um diferencial dentro do campo do estágio. A gente não pode escolher o paciente se ele está sujo, se ele está limpo, se é um raio-x de tórax, se o paciente está Se é um sangrando. pole, né? Não tem isso. A Não tem gente isso. chegou, você está no serviço, você tem que atender. Então, os alunos, né, que estão chegando ali no campo de estágio, essa semana mesmo eu falei para um estagiário, daí ele falou, porque mas é que você já é... Gente, vocês sabem o que diferencia um técnico trabalhando de um estagiário? É só o CRTR, é só Só. o comprometimento, é só a questão de você querer aprender, é isso que muda, porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo começou do zero, e o que vai diferenciar um do outro é só isso, é o tempo que você está fazendo aquilo ali, né? Que você está repetindo aquele serviço todo dia. Não tem diferença entre um aluno e um Exatamente. técnico formado. Não tem diferença nenhuma. São duas pessoas trabalhando. Ponto. E que Né? estão ali para aprender todos os dias, que estão ali e Exatamente. que têm que estar abertas a aprender. Eu Perfeito. trabalho 2 anos, tem gente que trabalha 20 e a gente ainda troca figurinha e fala, mas esse exame aqui, acho que fica mais legal se a gente fizer desse jeito. É, Você tem que estar aberto a absorver conhecimento. Você chega lá quando a pessoa fala para você, olha, eu acho que esse posicionamento fica melhor assim. Você olha com cara feia para a pessoa e fala, peraí, eu já sou técnico. Gente, isso aí não existe. Isso não não pode ser existe. assim, né? Não Não pode ser pode. assim. A Outra pessoa coisa que para é você desse ficar. jeito, ela não Isso, fica muito tempo. outra coisa, Flávia, que eu vejo muito que é importante frisar aqui, que é o seguinte, gente, olha só. Suponhamos que tá eu e Flávia, tá? O nome disso é corporativismo que eu vou falar. Suponhamos que tá eu e a Flávia trabalhando no mesmo plantão. Né? Estamos ali trabalhando e tudo. Suponhamos que por algum motivo eu não me dê muito bem com a Flávia, ela tem algumas opiniões que não são muito as minhas opiniões, ela é cruzeirense, eu sou atleticano, não sei. Estou citando um exemplo aqui bobo, tá, gente? Mas suponhamos que tem alguma coisa que acontece que eu não gosto muito das opiniões da Flávia e tal, mas estamos no plantão trabalhando. O que acontece? Acontece um evento em que a Flávia, né, por exemplo, gente, acontece inúmeras vezes, tá? A radiologia são coisas que acontecem de um tudo, assim, tá? Então, suponhamos que acontece um evento em que algum paciente, gente, chegou um cara sensacional, que é o Badoc oficial, esse cara é de Salvador, ele faz um trabalho maravilhoso, desculpa, tá, Flávio, só abrindo parênteses aqui, ele faz um Imagina. trabalho Imagina. maravilhoso com radiologia pediátrica, eu acho que o nome dele é Denis. Ô, Denis, meu amigo, vem cá fazer uma live com a gente, vai ser muito legal. Ele faz um trabalho maravilhoso. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Sensacional. Gente, sensacional, maravilhoso. Segue lá, gente, Badog Oficial. Esse cara é maravilhoso, o cara é sensacional. Gente, vamos lá. Suponhamos que tá eu, o Denis, Badog, e a Flávia trabalhando. Dene, isso. E por acaso eu me dou muito bem com a Flávia e acontece algum acidente, gente, alguma coisa, que a Flávia vai ser colocada em questionamentos. Vamos supor que alguém está lá querendo chamar a reportagem, que não sei o quê, confusão, papapá. Preste atenção, gente, isso é questão de ética profissional e corporativismo. Neste momento, eu preciso deixar o meu gosto pessoal em relação à Flávia e preciso, gente, abraçar a Flávia. Não no sentido de passar a mão na cabeça e falar que ela está certa, mas entender o contexto e tentar protegê-la profissionalmente. Por que isso, gente? Porque é isso que eu acho que é uma coisa, Flávia, muito importante, que falta muito nas graduações, nos cursos técnicos e pós-graduações, que é o fato de trazer para a comunidade radiológica essa complementariedade, esta categoria realmente muito forte, essa categoria realmente muito bem estruturada, sabe? Muito armada para se defender. Então, gente, eu não posso, por exemplo, caçar um momento de aproveitar que eu não gosto da Flávia e teve um problema lá e acabar sabe, me colocar numa situação. Vocês já viram, gente? Acontece muitas vezes, às vezes o médico pede um exame para fazer maturidade, Lara, é isso mesmo. Acontece muitas vezes de chegar um exame, o médico pede um exame, gente, completamente assim, sem cabimento de ser realizado, dado as condições do paciente. E o técnico
vai argumentar tecnicamente, doutor, eu estou aqui à disposição, mas eu não há como fazer, né? Não há como que se faz isso, porque realmente acontecem situações muito inusitadas. E aí o que que acontece? A Flávia não gosta de mim, por algum motivo, e aí a Flávia vai lá e toma a frente e fala, doutor, deixa aqui, eu faço isso, pode deixar comigo que eu vou fazer. O que que aconteceu aí? Flávia passou por cima da minha autoridade técnica, do ponto de vista, passou por cima do meu argumento, rompeu com essa relação de corporativismo profissional e nós vamos caindo cada dia mais. Então, não é, gente, acobertar o erro, não é passar a mão na cabeça, não é isso, mas tentar entender a situação, resolver aquele problema e se proteger profissionalmente. Você concorda com isso, Flávia? Muito. Eu concordo, assim, 100%. Aí, eu estava olhando agora aqui, enquanto você estava falando, os comentários, e aí tem o meu supervisor falando, né, que eu fui uma estagiária, né, que Muito muito boa. comprometida e que estou na área Isso. por merecimento. Eu tenho estagiária, aqui, uma estagiária minha que está aí comentando já sobre o cursinho. Eu tenho um outro colega meu de serviço que está aí falando da minha história, porque a gente já conversou muito sobre isso. Acho que isso é muito bacana, a nossa parceria. Tem um outro colega que também ele foi um técnico que me deu o estágio, e ele está aqui, ó, acompanha a trajetória da Flávia desde o começo, hoje em dia somos colegas, e sei que está na área por merecimento. E assim, isso tudo aconteceu assim muito naturalmente, porque para mim, quando a gente entra num serviço, seja ele qual for, a Isso. gente tem que pensar, a gente tem que ter uma cabeça de equipe. Sim, A gente perfeito. vai estar sempre em prol do bom funcionamento do serviço. No Perfeito. nosso caso, a gente está ali no bom funcionamento, a gente está numa causa maior ainda, porque a gente está lidando com vida, a gente está lidando com saúde. Pessoas, E claro. exatamente, essa questão que você abordou agora, ela é muito importante porque a gente pega no dia a dia situações muito inusitadas. Porque, assim, ninguém está junto em todo plantão. Então, um pega um poli traumatizado de uma maneira, outro pega de outro. Às vezes, quando você está na tomografia, você pega um paciente com acesso venoso difícil, que é Terrível. o tempo inteiro. E aí você vai, tenta fazer, e aquilo que. Se você não tem companheirismo, a pessoa chega junto com você e fala: peraí, que eu resolvo. E nessa equipe que eu tenho lá em São Sebastião, eu nunca vi isso acontecer. E isso é uma situação diária que a gente passa Sim. de pegar pacientes que são mais difíceis, né? E Sim, perfeito, perfeito. que é o costume de um técnico fazer com o outro? Vem cá Uhum. um pouquinho. Ó, vou te mostrar um negócio aqui. O que você acha da gente fazer de tal maneira? O que você acha? Porque quem está no Um controle respeito, dessa né? então, Isso. exatamente. Um respeito Agora sou profissional. eu. E muitas das vezes também o que acontece? A gente está passando um perrengue, acontece isso muito na tomografia, mas muito Eu mesmo. sei. Liga um pro outro, tá dentro do serviço, um tá na tomografia, outro Me tá lá. socorre. Me socorre aqui. O que que eu faço? Socorre, É, socorre. O isso. técnico, os dois, né? O supervisor É, e o outro. isso O mesmo. Felipe, quantas vezes eu já liguei, pelo amor de Deus, socorro, vem pra cá. Vem pra cá, o acesso vai estourar, não tá indo, meu Deus, a tomografia. Daí você começa aquele nervoso, principalmente quando Exato. desce paciente entubado, que vem lá da UTI, Isso. a Isso. equipe médica toda junto, com enfermagem. Meu Deus do céu, dá vontade até de desmaiar, mas você não pode. Você tem que, ó, cara Exatamente. plena, vamos resolver o problema da melhor maneira, Vamos né? fazer o melhor que a gente puder Vamos aqui ao agora. melhor que a Todo gente mundo puder. junto. Isso mesmo. Exatamente, porque a gente Perfeito. tem essa questão de nunca fazer de qualquer jeito. A gente Perfeito. fazer sempre o melhor. Se o meu Isso. jeito vai ser mais difícil, peraí, que eu sei que tem alguém que vai conseguir me Vai me ajudar, que eu passar um sei macete que aqui, uma coisa que eu não estou vendo bem, ele vai me mostrar na aqui. hora. Isso A mesmo, nossa isso equipe mesmo. ela é tão parceira que a gente liga para colega de trabalho fora do horário de serviço para socorro. Exato, Olha, exatamente. eu sei que isso aqui é uma área que você tem, né, mais intimidade.
o que você faria? Me ajuda aqui. A gente faz chamada de vídeo e um ajuda o outro o tempo todo, porque Exato. esse rebaixamento que você vem, quer mostrar superioridade, só diminui, só mostra o quanto o seu ego é inflado e quando você precisa se autoafirmar. Isso gera disputa, gera mal-estar, Muito, né? Isso não muito, constrói muito, nada. muito, A gente muito. precisa construir pontes, gente, e não muros, né? Ponte, Exatamente, uma ponte profissional. Não existe muro, exatamente, né? E, inclusive, eu quero fazer um exatamente. convite aqui, gente. Todos vocês que têm algum perfil de radiologia, quiserem seguir, quiserem passar a visão de vocês aqui, quiserem fazer aqui uma live com a gente aqui, quiser me convidar também para fazer uma live, eu acredito que a professora Flávia também está nessa visão também. Vamos junto, vamos fazer, né, Flávia? Sim, e assim, o que eu tenho é muito. Agora que eu tô vendo, né? Tô passando aqui os comentários. Eu tenho uma colega aí que estudou comigo lá em 2007 e ela está Não é participando agora super aqui legal, né? assistindo a live. Muito, muito bacana mesmo. E Muito assim, legal. são essas pessoas que fazem com que a gente continue, com que a gente não desista. Eu tenho uma professora, Exatamente. ela me dava aula de mamografia e hoje ela está fazendo medicina. Ela foi Sim. uma das pessoas que não me deixou desistir. Ela, Uhum. né, a gente mora longe, é uma pessoa que ela A gente sempre tem uma referência, né, Flávia? É engraçado, é sempre. interessante isso, né? É Sempre. E a pessoa, interessante por isso. mais difícil que. Ela sempre fala para mim, Flavinha, é Uhum. difícil, mas não é impossível. Eu sei da sua capacidade. Acredita você em você também. Vamos lá, Exatamente. Gente, eu falo continua, isso todo não dia. para. Eu falo isso todo dia para meus alunos. Quando eu termino as minhas aulas, eu sempre falo assim, olha, alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Exatamente. Acredita? Exatamente. Eu já- Você falou tudo. A minha, eu falo que assim, o meu pilar e o que me fez estar hoje na minha área foi a minha fé de que tudo vai dar certo e que tem uma pessoa que olha por mim de noite e que ele sabe do seu Isso aí. coração. Ele nunca vai colocar no seu coração um sonho impossível. Só Isso. que tem gente que desiste, né? Tem gente que acha mais Isso. fácil desistir. Gente, entenda uma coisa: para gente construir uma casa, a gente não Tem que tem ter uma como chegar base. com tijolo. A gente tem como Tem uma chegar ao base. tijolo e começar a colocar tijolo em cima de. A gente tem que ter um alicerce, a gente tem que ter uma base, né? Então a gente Exato. precisa ter noção para construir essa casa em segurança. Não adianta Exato. nada você meter E o pé essa pela. base, exato. E essa base, Flávio, e essa base, galera, vocês que estão aqui conosco agora, inclusive, muito obrigado, viu? Já passou uma hora já. Olha só, essa base, gente, eu identifico essa base como alguns pilares, viu, Renata? Ó, Renata não, Flávio, perdão. Uma base, um pilar importante dessa base, gente, é o conhecimento científico, técnico, pedagógico, meu conhecimento literário. Isso é uma base importante. A outra base, gente, é postura profissional. A outra base, gente, é o relacionamento que você tem com demais profissionais, tá? Onde eu acredito muito que você, cada um de vocês, cada um de nós aqui tem que estar em constante melhoria do seu ciclo de amizade profissional. Quando eu falo isso, eu estou falando de pessoas de boa índole, de bom conhecimento técnico, pessoas de credibilidade no cenário da radiologia, pessoas que vão realmente somar tecnicamente, somar profissionalmente para você, inclusive vão te dar um norte, né? Eu tenho uma história super interessante para contar aqui rapidamente, que hoje eu sou efetivo da Superintendência de Polícia Técnico-Científica aqui do estado de Minas Gerais e trabalho com radiologia forense. Eu lembro que eu estava fazendo a graduação, curso superior de radiologia, e chegou lá um senhor, olha que interessante isso, um senhor de cabelo branquinho assim, sabe? Calvo assim, o cabelinho bem branquinho assim, tudo. Ele já tinha uns 60 e poucos anos, e aí ele falou para mim assim, ele sentou próximo a mim, me perguntou meu nome, aquele negócio todo, perguntou meu nome, aquele negócio todo, a gente se identificou bem ali, e ele falou para mim assim o seguinte, olha meu filho, eu tô me aposentando. Eu estou fazendo a graduação porque dentro da minha carreira, quando eu aposentar, se eu tiver uma graduação, eu vou aposentar melhor, né? Com um salário melhor e tal. Mas você me permite dar alguns conselhos para você? Um homem de 30 anos, né? Trabalhando em diversos empregos de radiologia. E eu, na hora, mas imediatamente, oi? Eu tenho tudo para ouvir. Tudo para ouvir uma pessoa de 30 anos, né? De profissão. Uhum. E aí ele me deu sábios conselhos.
E um desses conselhos que ele me deu, muito importante, foi o seguinte. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar nem livro, nada. E na época não tinha assim, internet, essa coisa louca que a gente tem hoje. Eu lembro que ele me deu um Bontrager e um Biasol. Ele comprou novinho no plástico e me deu. E falou para mim assim, é o seguinte, todo mundo aqui, ou praticamente todo mundo, vai terminar o curso. Só que poucos aqui vão ter o que é necessário para entrar no mercado. E eu falei, o que é necessário para entrar no mercado? Né? Ele falou assim, empenho. Empenho. Se empenha nisso aqui. Se empenha ao máximo que você puder. Porque muitos alunos hoje, Flávio, a gente vê, pessoal, que muitos alunos hoje, inclusive é um conselho que eu quero dar aqui, ficam apenas esperando o professor falar sobre um determinado assunto e não vai além. Por exemplo, se você falar assim, gente, na semana que vem nós vamos falar sobre radiologia odontológica, você espera até semana que vem. Semana que vem nós vamos falar anotação dentária, anatomia dental, os tipos de incidências da radiologia odontológica, né? Uma ortorradiografia, uma meso, uma distorradiografia, técnica de Clark, Donovan, Miller-Winter, aquele negócio todo, né? E aí você só espera isso, mas não seria interessante se você, como aluno, ou como quem, inclusive está fazendo aí uma especialização que seja, não seria muito interessante se você, se já que você sabe que você vai estudar a radiologia odontológica a partir da semana que vem, se você já começa a ler sobre isso hoje, né? Ainda mais hoje que nós temos tanta facilidade, tantas coisas disponíveis aí, né? Então é muito Sim. importante o aluno criar o próprio caminho. Quando eu falo próprio caminho, gente, não é o caminho do lobo solitário, né? Que eu vou me virar aqui, seja o que Deus quiser, não é isso. Mas é o caminho, gente, falar assim, olha, beleza, eu tenho que estudar tais coisas, mas eu preciso beber de fontes diferentes aqui, escavar isso aqui, tentar esgotar esse tema aqui, para mim ter uma boa, inclusive um bom respeito também profissional, né? Um respeito Sim. técnico interessante é muito importante, né, Flávio? Muito, muito importante. E assim, enquanto você vai falando, eu vou te ouvindo e fui passando aqui. E assim, uma coisa que eu estou muito feliz, eu tenho vários colegas de trabalho aqui que estão assistindo a live. E assim, a gente, com alguns, eu tenho o prazer de trabalhar diariamente, diretamente, e outros a gente só troca plantão. Mas a gente sempre tem experiência de conversar um pouquinho com um e com o outro. E eu falo que a gente aprende muito todos os dias com essas pessoas. Né? A gente, nossa, eu não tenho nem o que falar, eu sou muito grata, porque assim, essa base e essa construção profissional que eu venho fazendo é Uhum. absorvendo o melhor de cada técnico e cada estagiário que passa pelo meu caminho, né? De cada profissional. Quando as pessoas Isso. falam que você é a média das 5 pessoas com quem você Eu convive, ia falar isso, Flávio. gente, escolha muito bem com quem você vai estar junto. O Léo, Exatamente. que é né, que hoje ele trabalha, porque eu falei para você que é um estagiário muito esforçado, que ele trabalha com a gente hoje. Eu um dia fiquei para ele e falei, gente, e agora? Tem umas coisas engasgadas que acho que eu preciso falar para ele para dar uma Uhum. alavancada, porque assim, às vezes a gente entra, a gente fica tão ludibriado por ter conseguido que a gente acha, nossa, Verdade. pronto, agora eu tô no topo do mundo. Gente, não, a nossa verdade não é Não é absoluta, a gente isso. precisa. A primeira coisa que a gente precisa quando a gente entra num campo de serviço, vai trabalhar com outras pessoas, é ter humildade. Humildade, a gente Verdade. precisa ser humilde para aprender todos os dias, para a gente para a gente Uhum. receber, não, para a gente trocar. Eu não digo nem que receber, porque assim, eu sou muito nova para dizer que eu dou conselho. Não, para a gente, pontos de vista que às vezes a gente não consegue Sim, enxergar quando é a sim, gente fazendo, né? A gente precisa de alguém chegar e sim. falar, olha, então, e eu sempre fiz muito isso. Eu sou muito abelhuda nesse ponto, porque eu não quero deixar as pessoas se atropelarem. Sabe, Sim. quando eu vejo que a pessoa é esforçada, eu falo, por que não? Eu chegar para ela e falar, olha, dá um toque. Sabe, acho que não custa você ajudar a pessoa a crescer. Você fala, olha, você pode melhorar nisso, porque é o que eu espero que as pessoas façam Perfeito. comigo. Né? Então, quando eu Perfeito. dava aula, eu era uma pessoa. Eu era taxada como chata para algumas turmas, porque quando eu esgotava meu conteúdo programático ali, eu ainda tinha horas aulas, o que eu fazia? Gente, então vamos falar um pouquinho hoje de como é a postura dentro do serviço, do que não fazer, porque assim, Sim. a gente quando foi o que eu te falei, quando a gente vai fazer não, um processo seletivo, é,
que você vê todo mundo como seu rival, né? E isso acontece. Às vezes o estagiário chega no campo de estágio pensando, a Perfeito. cabeça dele é, eu preciso ser melhor que todo mundo aqui, porque eu vou conseguir a vaga dessa pessoa. Gente, quando você Não é chega num lugar isso. para fazer estágio, É, você tem que dar o seu melhor. Não é tirar o exatamente. mérito da outra pessoa, não é desmerecer a outra pessoa, não é tomar o lugar da outra pessoa. Em todos os lugares que eu cheguei, né, que eu fui fazer estágio e que eu ainda vou fazer, eu tô ali para aprender, para absorver o melhor de cada um dentro daquele serviço. Eu não entro com a intenção de pegar o lugar de alguém. Eu Isso quero mesmo. agregar a equipe que já está pronta. Eu quero agregar aquela Isso. equipe. Eu quero fazer parte daquela equipe junto com aquelas pessoas que já estão lá. Eu não preciso desmerecer ninguém. Eu não preciso que ninguém caia para eu subir, né? Uma das questões que eu acho que assim que fazem com que a pessoa tenha sucesso profissional é isso. Eu já passei por uma situação onde já tentaram puxar o meu tapete, mas é o que eu falo para vocês. Aquela pessoa que está lá em cima, ela olha por você dia e noite. Ela olha por você dia e Exatamente. noite. E a pessoa que tenta te derrubar vai cair. E você não precisa fazer nada. Você precisa ser honesta, você precisa ser humilde, você precisa dar o seu melhor todo dia. Então é isso né, o que eu digo para vocês também que são estagiários, estão chegando agora. Quando você entra num serviço, gente, dê o seu melhor. Faça o Dê o seu seu melhor. melhor. Não Faça o que tem aponte que o ser outro. feito. Isso. O meu Não sobrinho, aponte o outro. eu tinha Não um quero ser sobrinho que melhor estava que o aqui outro. agora. Eu tinha um sobrinho que estava aqui agora. Luiz Arthur, 12 anos. Ele falou para mim hoje, assim, hoje de manhã ele falou para mim assim, tio, eu quero participar de um campeonato de slackline. Slackline é aquela fita que a galera fica pulando assim, andando e equilibrando na Uhum. fita. Na escola, eu estudo na escola pública, mas é uma escola assim, boazinha escola, sabe? E aí eu falei para ele assim, Arthur, você sabe fazer o backflip? Que eu converso muitas coisas com ele. Backflip é um mortal para trás. Ele, não, tio, Nossa. não sei. E o front flip, você sabe? Não. O que você sabe? Eu só sei fazer o chart, não sei o que e tal, os nomes das manobras lá na fita. Falei, beleza, mas aqui, você vai para esse campeonato da escola. E aí? Ô tio, eu tô com medo. Eu falei para ele o seguinte, faz o seguinte, Arthur. Luiz Arthur, falei, Arthur, faz o que você sabe fazer. O básico, mas faz bem feito. Bem feito. Exato. Por que isso é importante? Porque na Hum. radiologia, inclusive a gente vê hoje, Flávia, muitos alunos falando assim, eu quero fazer uma especialização em ressonância, eu quero fazer uma especialização em tomografia, isso é tudo muito importante, muito rico, deve ser feito. Mas aí você fala para o aluno ou para o estagiário o seguinte, vem aqui, vamos falar sobre a anatomia da mão, uma coisa simples, não sabe. Então o que está acontecendo? Você está queimando uma etapa que não deve ser queimada. Concorda comigo? Então, Oh, gente, com certeza. você vai fazer um estágio, gente, todos vocês aqui, faça, gente, aquilo que, principalmente quando você estiver começando, faça aquilo que é básico, mas faça bem feito, com zelo, com capricho. Porque quando esse capricho vir, quando esse zelo vir, o técnico, o tecnólogo, o pessoal da administração vai perceber que você é uma pessoa muito comprometida, estudiosa, chega no horário, faz tudo com zelo, com capricho, você vai ser notado, você vai ser notada. E aí, a partir desse básico bem feito, bem estruturadinho, você vai estar abrindo porta para construir coisas maiores. Aí sim eu digo, cara, você dominou muito bem de crânio a calcâneo, as técnicas radiográficas, aí sim, você vai para ressonância, vai para tomografia, até porque essas são tecnologias que dependem muito, muito de um excelente conhecimento em anatomia. Inclusive, Com eu quero abrir certeza. um parêntese aqui, Flávia. O meu curso de anatomia, gente, a primeira aula já está no YouTube, é gratuito, tá, gente? Quem quiser, chega lá, é Radiologia já, curso de anatomia, muito diferenciado. Vocês chegam lá, vocês vão ver. Inclusive, pode dar nota lá, de 0 a 10, quanto vocês acham que está lá. Gratuito, tá, gente? Inclusive, se inscreve lá no canal, vai ser muito legal. E comecei com o crânio, nós vamos dissecar toda a estruturazinha do crânio, né? Todas as relações articulares entre ossos, em relação à mobilidade, posicionamento, tipo de ossos, linhas, planos, cortes, em técnicas radiográficas especiais, né? Quando a gente fala de ouvido, por exemplo, a gente fala de Chaussé 3, Chaussé 4, Mayer, Guilherme, Owen, Arcelor, Lichaume, Granger, Solidone, Lacerda, por aí vai, Granger e tal.
Então, assim, o curso gratuito, tá, gente? Está lá no YouTube, chega lá e vamos nessa. Então, eu acho que o aluno, quando ele faz o básico, quando ele está começando, bem feitinho, aquele tórax bem alinhado, bem inspirado, né? Um mínimo de 10 pares de arcos costais ali, o tórax bem inflado de ar, né? Clavículas equidistantes, né? A rotação ali das escápulas anteriores para sair da sobreposição dos campos pleuropulmonares. Quando o aluno ele olha para essa radiografia com a trama pulmonar bem construída ali, os tons de cinza ali, cara, nós como professores e como técnicos, a gente olha um aluno, e o aluno hoje, o Ronan fez, você olha para aquilo e você fala, meu Deus, sensacional, a gente vibra pelo aluno. Não é isso, Flávia? Exatamente. Exatamente, com toda certeza. Eu tenho uma outra ex-aluna, que hoje ela é minha colega de trabalho, e é uma amiga, que para mim é o maior prazer. Ela até escreveu aí que eu fui professora dela, que, gente, Eu vi um isso aqui. não tem preço. Isso não tem preço. Eu falo, eu desejo para mim, desejava para os meus alunos a mesma coisa o mesmo sucesso que eu desejo para mim. Só que, Perfeito. infelizmente, nem todo mundo está disposto a trilhar o caminho que eu trilhei. Porque, assim, quantas vezes Exato. eu encontrei com um aluno ou com alguém que chegava, você tem quanto tempo de radiologia? Há tanto tempo. A pessoa chegava para mim e falava assim, o que você fez? Elas querem o quê? A fórmula mágica. Tá aqui, ó. É, A fórmula é essa. Ó, meu livro da fórmula mágica está aqui. Tô te entregando, vai lá e só faz. Gente, não tem fórmula mágica. exatamente. Não E tem. você sabe, Flávia, e você sabe que isso me preocupa, porque tem gente por aí vendendo fórmula mágica. E isso é preocupante. Isso é É. preocupante, isso é muito preocupante. Por quê? Porque o aluno, gente, quando vocês compram um curso, seja qual for, seja onde for, não interessa quem, a gente está aqui para expor ninguém, não é o caso, a gente está aqui, como eu falei, para criar pontes, e não muros, né? Quando você compra um Exatamente. curso, gente, você não está depositando nesse curso, galera, só dinheiro, não. Você está depositando uma expectativa, um sonho, um resultado que você quer. E aí o cara fala assim, quer ver uma coisa absurda? Emagreça 1 quilo por dia comendo pizza, hambúrguer e tomando milkshake todos os dias. Não Meu sonho. existe isso, né? Meu Ah, sonho. olha, eu vou te ensinar tudo sobre crânio em 10 minutos. Não é assim. Não. Inclusive, teve um curso que eu comprei, não interessa. Cara, eu comprei exatamente porque a proposta que estava sendo feita é uma proposta muito absurda. Comprei para ver o curso. Quando eu fui ver um curso em que promete-se ensinar tudo sobre radiologia em 8 aulas. Meu Deus. 8 aulas. Aí eu fico pensando, então tá. Toda a experiência que eu tenho com concurso, né, de tudo que eu já fiz, foi desafiado agora. Aí eu falei, vou comprar esse curso para ver, e comprei. Então isso é um problema, sabe? Então a gente precisa bater a bola real, mostrar para o aluno, Flávio, é isso que você está mostrando aqui, isso que eu vivo falando para a galera. Gente, existe um caminho para o mercado privado e para o mercado público. Inclusive eu coloquei uma pergunta aqui, gente, emprego privado ou emprego público? Alguns provavelmente vão colocar emprego privado, outros emprego público, e eu digo para vocês todos, você não tem que escolher um ou outro, você tem que estar pronto e preparado e querer os dois, porque você vai agarrar a primeira oportunidade que tiver. O Exatamente. negócio aqui, para você que está estudando e está formando agora, gente, o negócio aqui é entrar no mercado. Entra no mercado, consegue um emprego, tá? Para isso você tem que trilhar a jornada do herói, a jornada que a Flávia trilhou. E aí, daí para Exatamente. frente, você se refina, se prepara, melhora ainda mais as suas conexões neurais de informação, de relacionamento, de postura, de ética, e aí sim você vai trilhar empregos melhores. Tem uma palestra que eu faço, inclusive já está dando 1h20, Flávio, eu vou te passar a palavra aqui para a gente encerrar daqui a pouquinho, tá? Tem uma Ah, palestra que eu faço, que eu mostro para os alunos os empregos. Eu vou usar alguns termos aqui um pouquinho pejorativos, mas só para exemplificar, tá? Nada demais também. Os empregos padrão diamante, os empregos padrão ouro, os empregos padrão prata, os empregos bosta. É o termo que eu não gosto de falar muito. Né? Tem, né? Nós vivemos num país que a gente não tem um valor, um salário fixado correto para o técnico ou tecnólogo em radiologia no país, não.
Isso vai variar de estado, de empresa, nossa, uma coisa louca que acontece, né? Então tá, e aí? O que eu digo para o aluno? Eu digo para você o seguinte, pega o primeiro. Aconteceu, vai, gente. É o primeiro emprego, vai, essa experiência é importante. Por mais dura que seja essa experiência, inclusive essa dureza, essa dificuldade num emprego não tão bom, um emprego que não pague tão bem, um emprego que seja longe da sua casa, isso tudo vai trazer estrutura para você usar isso de mola propulsora para você buscar algo melhor. Concorda Com comigo? certeza. Então eu vou mostrando o que é o padrão diamante, o que é o padrão ouro, o padrão prata e o padrão cocô lá para a galera, né? Então é muito Sim. importante isso porque o aluno ele começa a sentir o termômetro da coisa, ele começa a perceber o que está acontecendo no mercado. Porque a gente podia aqui, Renato, ou Flávia, ficar fazendo discursos aqui inflamados, né? De você consegue, você pode, diga para você mesmo, eu posso, diga né? Essas maluquices de coach É, louco. A gente poderia estar fazendo isso aqui para a galera, mas isso não traria a realidade, né? E a realidade é o quê? exatamente. O que é a realidade, gente? É a postura profissional, é um estágio bem feito, é o estudo acontecendo sistematizadamente, né? É, é o preparo profissional, o preparo técnico. Quando você senta numa mesa ali de discussão para fazer uma entrevista de emprego, a Flávia já falou aqui, eu perguntei para ela, Flávia, você demora muito tempo para saber se aquele candidato é um cara bacana, é um cara que domina o que está falando? Ela, não demora muito tempo, a gente percebe isso rapidamente. Então, se você se apropriou do conhecimento, entende aquilo de maneira muito prática, tem resposta para dar no momento daquela entrevista, com um currículo bem feito. Inclusive, gente, ó, vários cursos do Radiologia Já, que a gente oferta aqui para os alunos, enfim. Todos com certificados, com esse QR Code aqui de validação, tá? Esse QR Code, gente, é segurança para você e para o empregador, onde você sabe quantas horas vale o curso, quais foram os conteúdos ministrados, se esse certificado é válido ou não nacionalmente, quem expediu, e por aí vai. Tudo isso é importante você saber. Então, quando você constrói tudo isso, você está se armando de estruturas para dizer para o mercado o seguinte, a sua empresa precisa de mim, porque eu sou a resposta para um possível problema que você tenha, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Assim, só fazendo muito rápido. Sim? Eu não, né, esse meu o último processo seletivo aí que eu participei, que eu falei que eu Uhum. fui porque as minhas amigas, não, vai, é, eu não queria, eu não queria princípio ir, por quê? Porque eu não tinha estudado. Mas Sim. estudado de abrir livro e, ó, Estudado para ler, aquilo. É. exatamente. Isso. Cheguei para fazer a prova. Quando eu abria a prova, né, a A hora que eu grande bati o olho prova. na prova, minha vontade era de virar cambalhota e gritar que aquela prova, meu, obrigado, Senhor, pelo tempo que eu dei aula, obrigado, Senhor, pelas aulas que eu preparei e pelo tempo que Isso. eu estudei, achando que, assim, porque tem coisa que a gente estuda, que a gente fala, a gente nunca vai usar isso aqui. Gente, era. Se você pegar um livro de tomografia, eram as 10 primeiras páginas de tomografia, que é Tava parte lá. teórica, não é parte de reconstrução, nada. É só Execução, nada. parte de tomografia. Quando eu olhei aquilo, eu falei, Tá na obrigada, mão. meu Deus. Agradeci para Deus, falei, peraí, Deus. E ó, Perfeito, fui lá, perfeito. fiz a minha prova, ainda disse depois que eu saí da prova, gente, eu não sei se eu fui bem. Não, porque a gente Mas não eu tem. acho que eu A arrebentei. gente, você sempre fica a gente acha que acertou, mas você fica naquela, ai meu Deus, será que acertei mesmo? E por todo esse conhecimento que às vezes a gente pensa, ah, mas isso aqui não vai me servir para nada. Gente, serve. Serve sim. Serve e, assim, o mínimo que você vê uma live que você assiste de um professor, sabe, uma nota que você vai ver sobre um aparelho novo, sobre um exame, qualquer coisa. Isso conta muito, porque quando eu fui fazendo aquela prova, era tudo coisa que, se eu só trabalhasse na área e não estudasse para fazer aquilo, eu não ia conseguir resolver a questão. Porque não é Perfeito. coisa do dia a dia, são questões teóricas, do porquê que você. Né? Assim, são questões mesmo de mais teoria do que prático, né? Sim, E perfeito. aí fiz aquela prova, e a hora que você vê o seu nome na Sim. lista de aprovado para a Qual que é a próxima sensação? chamada. Ai, desculpa. Eu vou te falar, assim, a minha vontade era de explodir de alegria, mas eu precisava me conter porque ainda tinha entrevista. E a Você sabe o que eu entrevista, acho bacana? Porque você está falando isso aí, eu estou sentindo isso aqui. Porque assim, eu já nossa, passei em diversos concursos e, cara, quando você consegue um resultado bacana, você consegue ficar entre os 4, 3 primeiros, 5 primeiros colocados
pelo menos os Nossa, 5 meses. É uma relação de prazer tão grande que você olha para trás e você fala, valeu a pena aquele sábado que eu abri mão para estudar, para estagiar, valeu a pena quando eu peguei aquilo e estudei para aquele concurso, para aquela seleção. Cada segundo aquilo valeu a pena. E mais importante, é uma coisa que te mantém na estrutura da radiologia e vai te levar provavelmente até a sua aposentadoria. Não é sim. verdade? Cara, É, então isso é é demais. libertador. Isso é É. libertador. E assim, é isso porque ainda num lugar privado. Eu ainda vou para, né, buscar a área Vamos? pública. E Isso aí. assim, gente, olha, quando você chega na entrevista, era uma entrevista coletiva. Você Sim. imagina, eu gaguejei a entrevista quase inteira, porque dá um nervoso tão grande, porque assim, você Isso. vê que seu sonho tá a um Na passo. mão ali, E você isso. fala, é agora ou nunca. É agora ou nunca. Isso E mesmo. agora? E agora? E aí, quando você olha lá e seu nome está na lista de aprovação, olha, eu vou te falar, é uma das sensações mais maravilhosas. Eu ainda não fui chamada, tô assim, tá próximo, graças a Deus. Eu espero que seja Uhum. logo. Mas a minha Isso. pasta de documento ela já está separada, já Tá desde que eu vi meu prontinha. nome lá, prontinha. É só chamar que Prontinha. eu já estou pronta para ir. Sensacional. Sensacional. E olha, eu vou falar para Muito vocês, bom. gente, não desistam. Hoje eu só estou Uhum. aqui porque eu, mais uma vez, estava buscando conhecimento e vou continuar. Digo para vocês, Merecido. façam o mesmo, façam o mesmo. Né? A gente gasta dinheiro com tanta coisa supérflua que você não vê para onde foi. E conhecimento é Exatamente. uma coisa que eu falo para todo mundo. A única Uhum. coisa que nunca vão tirar de você, essa frase é batida, mas ela é muito real, é o conhecimento. O E resto não. tudo E, você pode perder. E o é, conhecimento, não. e o conhecimento não ocupa lugar, né? Não. Você não precisa ter um Nada. estoque de espaço, não. Ele sempre tem lugar para ele, né? Gente, essa foi a Exatamente. live aqui com a Flávia, um exemplo, tá, gente? Uma pessoa, assim, fantástica, que eu conheci há pouco tempo, com a visão de mercado correta, com o pé no chão mesmo, tá, gente? Se você quer ser iludido em algum momento com a radiologia, não procure a Flávia, não me procure também. A gente é muito pé no chão, a gente é muito embasado no que a gente fala, tá? Tanto lá no canal da Flávia quanto aqui no meu canal. A gente sempre está batendo a bola real mesmo e a gente sempre fala para vocês, gente, se preparem para o concurso público, para a seleção pública, para a seleção privada, processo seletivo de clínicas, de hospitais particulares. Se preparem, porque o mercado, gente, o mercado está sedento, precisando de profissionais. Mas quais são os profissionais? Aqueles que dominam o que falam, aqueles que sabem exatamente o que precisa ser feito. Beleza, gente? Então, não dá para falar para você que é só você dizer para você mesmo, eu vou vencer. Não é isso, você tem que estudar. Você tem que acreditar em você, com certeza, com fé em Deus, lutar, né, e buscar o seu caminho de maneira profissional. Postura correta, estágio bem feito, excelente relacionamento com as pessoas e estudo, domínio que você está falando, né? É, A Flávia, inclusive, está conosco agora, né, Flávia, na nossa comunidade Radionautas, né? sim. E fica aqui o convite, gente, o link está lá na bio. A comunidade Radionautas é um programa de assinatura, tá? Onde você paga R$19,90 por mês. Preste atenção, esse R$19,90 por mês, gente, não é para cobrar nada de ninguém. É só mesmo para por dois motivos. Primeiro, selecionar os interessados dos não interessados, porque a gente quer pessoas realmente interessadas, que vão cavar esse sucesso, como o da Flávia, que a gente acabou de falar aqui, tá bom? E o segundo motivo, manter tudo funcionando. Nessa primeira temporada eu estou ensinando esse livro aqui, O Bom Traje. Deixa eu pegar aqui. Estou ensinando esse livro aqui, gente, ó, O Bom Traje. Sabe que livro é esse aqui, Flávio? Esse é o livro que o Ramon me deu. Esse é o livro Que que o Ramon bacana. me deu em 2005. Olha como é que ele está bem surrado, bem velho. Eu Uhum. guardo isso até hoje, gente, porque isso foi um presente de uma pessoa que falou para mim a realidade, que é o que eu e Flávia estamos tentando, esperamos ter conseguido falar a verdade aqui para vocês. A verdade, gente, de Exatamente. que o emprego existe, mas você precisa jogar o jogo certo, né? Não adianta você jogar basquete dentro de um cenário que está pedindo excelentes jogadores de futebol, né? Então você tem que entrar na parada bacana. Então, na comunidade, nessa primeira temporada, eu estou ensinando o Bom Trager todinho, de ponta a ponta, e também ensinando vocês a memorizar todo o Bom Trager. Será que é possível? Claro que é possível. Tá? Entender tópico a tópico, módulo a módulo do Bom Traje.
e alguns cursos estão sendo ofertados lá dentro também gratuitos, e os cursos que estão sendo ofertados, todos eles com certificados. O aluno que está na comunidade não paga pelo curso, não paga pelo certificado, tá, gente? São vários certificados. O primeiro curso que já está disponível, completinho, é o curso de radiobiologia. Na sequência, gente, vai estar completinho agora o curso de anatomia ortopédica para todos vocês lá, tá bom? Então, quem quer, dá um pulo lá na nossa link na bio, né? Faz lá a sua inscrição, entre para a comunidade Radionauta, o acesso é imediato. Flávia, adorei o papo, tá? Você é uma pessoa fantástica, um exemplo para a gente, tá? Uma pessoa assim que demonstra força, foco, fé, tá? Deus abençoe muito a sua vida. Vamos continuar batendo essa bola aqui juntos, tá? Os colegas da sua equipe, eu vou te pedir, Flávia, tira uma foto com a galera da sua equipe, manda para mim, que eu vou postar aqui nos nossos stories, tá bom? Você no meio assim, sabe? Vai ser muito legal. Gente, cada um de vocês aqui quer conversar com a gente, manda no Instagram, manda aqui no direct pra gente. O que você quer falar? Que dúvida você tem? Que assunto você gostaria que fosse falado aqui nas nossas lives? Se você quer participar, Elisânia, daqui a pouco você vai na bio lá, clica no link na bio, entra para a comunidade, vamos lá, beleza? Outro bônus importante, gente, que tem na comunidade, tá? Porque eu quero manter vocês aquecidos estudando. Isso é um processo, né, Flávia? A Flávia sabe bem disso. Isso é um processo, gente, um aquecimento de estudo. Porque eu quero manter vocês aquecidos estudando, porque a EBSER vai abrir a qualquer minuto, provavelmente ainda esse final de ano. A Rede FEMIG vai abrir também agora esse final de ano. Alguns concursos em alguns estados vão abrir neste final de ano, ainda para depois do período eleitoral, depois de passar esse pleito eleitoral, depois que houver, né, que os nossos governantes assumirem aí, vai acontecer essas provas. Então, gente, preste atenção que os alunos que estão lá dentro da comunidade recebem uma bolsa de estudos para fazer o preparatório Radiologia Já, e recebem também este livro aqui, ó, que é o livro Radiologia Já gratuito, tá? Este livro, gente, eu escrevi este livro juntamente com os outros professores aqui do Radiologia Já, tá? Então, é um livro exclusivamente gratuito para os alunos do preparatório. Então, entre para a comunidade, mantenha-se aquecido estudando. Quando for interessante para você, solicite a sua bolsa emergência de estudos e venha fazer o preparatório com um mega desconto para quem está dentro lá da comunidade. Flávia, louca para receber meu livro, viu? Assim, já comecei as aulas. Isso. Tô adorando mesmo. Não é sem, né, não é puxa-saquismo nem nada. E assim, parabéns, sabe, pela comunidade, por esse seu empenho em transmitir conhecimento. Então, isso é muito bacana. Obrigado. Muito obrigada mesmo. E a gente vai estar junto aí muito tempo ainda, com certeza, porque eu vou continuar me atualizando aí através do seu, né, da comunidade. Queria também agradecer a você pelo convite. Quero agradecer aos meus amigos aqui, os meus colegas de trabalho que estão aqui participando da live. Abraço para a equipe. O meu supervisor que me deu a oportunidade de estar aqui também assistindo. Aos meus colegas que trabalham comigo e os que ainda eu vou trabalhar. Gente, muito obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. E não desistam. É fé em Deus e mãos à obra, né? A gente não pode ficar parado. Mãos à obra. Aqui está um curso que vai ajudar muito, muito, muito vocês. Sensacional. Gente, hoje foi a ornamentação da minha filha, Júlia, tá? Ela fez esses desenhos aqui para mim. Eu tenho 2 meninas, então eu peguei os desenhos da Júlia, que ela fez para mim, trouxe aqui para o estúdio, coloquei aqui. Obrigado, Juju, papai te ama, filhota. Que linda. É isso aí. Mais uma vez, então, Flávia, muito obrigado, fique com Deus. Gente, quem curtiu essa live, manda um coraçãozinho aqui para Flávia, tá? Abençoa a vida da Flávia, os planos, os sonhos, o empenho. Manda um coraçãozinho aqui pra gente, curte essa nossa live. Essa live vai estar disponível daqui a pouquinho no nosso Instagram aqui. Flávia, obrigado, viu? De coração. Deus abençoe muito você. Tá bom, querida? Amém. Boa sorte para todo mundo, gente. Não desista. Se precisar de qualquer coisa, pode chamar. A gente tá aí para ajudar. Tá bom? Beleza. Boa sorte para todo mundo. Fiquem com Deus. Gente, muito obrigada, viu? Beijão, Flávia. Até mais. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Bom dia.